Vamos, gente, estamos de volta aqui para a gente poder compreender, tá, a presença, né, a constituição da presença portuguesa no Oceano Índico, beleza? Na aula passada nós colocávamos a seguinte pergunta: como foi possível os portugueses estabelecer, tá, uma presença no importante entreposto comercial de Hormuz na entrada do Golfo Pérsico, tá? Quando os portugueses, inclusive, né, perceberam, né, o interesse de conquistar Hormuz, eles sabiam das potencialidades existentes em Hormuz. Hormuz era um entreposto comercial não só do comércio de especiarias, mas de várias redes de comércio, tá, existentes, várias redes mercantis existentes no comércio asiático. Então, realmente era uma região importante. Mas, assim, cabe a pergunta, ó. Existia ali o reino de Hormuz, era um reino autônomo, mas que pagava tributo ao Shah da Pérsia, portanto tinha influência persa. E aí cabe a pergunta: como foi possível que os persas permitissem a presença portuguesa? Primeiro que a presença portuguesa não representava nenhuma ameaça ao importante e forte império sefávida, né, da dinastia de Sefávida, que comanda o Império Persa desde 1501. Tá? Desde 1501, a dinastia Sefávida comanda o Império Persa nessa região. Só que acontece, no século XVI, tá? Ou seja, nesse contexto que nós estamos estudando, no início do século XVI, impérios do Oriente Médio e da Ásia Central, né? A gente já, na aula passada, já mostrou para vocês essa questão da regionalização, para que vocês se situem quando nós utilizarmos aqui, né, esses termos, tá? Oriente Médio, Ásia Central, enfim. No século XVI, impérios do Oriente Médio e da Ásia Central se digladiavam, tá, por interesses políticos, territoriais, enfim, existentes naquela região. E, né, a principal conflito que existia nessa região era entre o Império Sefávida e o Império Otomano. Tá? O Império Otomano, Império esse otomano, que vinha se expandindo muito ao longo do século XV, tinha conquistado, né, Constantinopla em 1453, que é o que nesse mapinha, né, vocês podem verificar aí no slide, tá? Que nesse mapinha aí está chamado de Istambul, tá? Que é Constantinopla, conquistada em 1453, tá? Mas que, na verdade, aí está o Império Sefávida, que a dinastia Sefávida comanda desde 1541, e tem aí também o Império Mogol, tá? Só para verificar, isso daqui é um mapinha das conquistas do Império Otomano ao longo, tá, do século XV e XVI. Então, como vocês podem verificar, Constantinopla ali, 1453, isso causou um grande alvoroço no Ocidente, né, a conquista de Constantinopla. Lembra que Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente. Então, a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos é também o fim do Império Romano do Oriente. Tá? E vocês percebam que o Império Otomano ele vai, né, subindo em direção à Europa. Chega a conquistar a Hungria, chega a conquistar ali a região de Belgrado, enfim. Realmente vai subindo, tá? Nós vamos ver, quando nós estudarmos alguns outros pontos da Europa mais para frente, que em algum momento isso foi bloqueado, porque senão, possivelmente o Turco Otomano poderia tomar uma maior parte da região da Europa. Depois eles foram se retraindo, até que na Primeira Guerra Mundial é que o Império Turco Otomano vai desaparecer, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então vejam a história longínqua que tem o Império Otomano. Né? Mas enfim, dali da região que nós estamos estudando, vocês podem verificar, por exemplo, ali, ó, Egito, 1517, que é quando se consolida a conquista, né, do Sultanato Mameluco do Egito. Em 1517, conquista essa, incursão militar essa iniciada em 1516. Então, com a conquista do Sultanato Mameluco do Egito, os turcos otomanos vão se expandindo em direção ao Mar Vermelho, ou seja, em direção ao Oceano Índico.
E claro que isso era uma grande ameaça, tá? Para os portugueses e para outras configurações políticas que existiam ali, como os próprios persas. Além disso, tá? Além disso, a Pérsia, como vocês estão vendo ali, ele ainda não tinha suas configurações geográficas muito bem estabelecidas, dado o conflito que existia entre persas e otomanos. Então também não havia ali uma configuração certa. Então, uma das explicações possíveis para que os portugueses, tá? Para que os portugueses assumissem o controle desse importante entreposto comercial que é Hormuz, que é, né, em última análise, um entreposto globalizado, que é, em última análise, um entreposto globalizado, ou seja, um entreposto que abarca o comércio em diferentes regiões, tá? Só foi possível porque os persas estavam em conflito com os otomanos. Então isso significa duas coisas, tá? O conflito dos persas com os otomanos permite que os portugueses se estabeleçam em Hormuz. Por quê? Primeiro porque os persas não estavam dando tanta atenção ali, tá, à região do Golfo Pérsico, já que tinham primeiro que consolidar as suas configurações geográficas em conflito com o Império Otomano, ou seja, impedir que o Império Otomano se expanda para a Pérsia. Tá? Então essa é a primeira coisa. Tá? Segundo que o fato de ter esse inimigo como horizonte, que é os otomanos, né, fazem com que aquela região não tenha, né, a sua devida importância e a presença portuguesa, né, seja também, dada a força portuguesa, enfim, seja importante ali naquela região. Tá? Então, entender a presença portuguesa nessa região é entender também essa dinâmica política dessas disputas políticas existentes ali na região da Ásia Central e do Oriente Médio. Tá? Vejam que o Império Otomano, como vocês podem verificar nesse mapa, tá? Com a conquista do sultanato do Egito, vai realmente tendo o controle ali do Mar Vermelho. Tá? Vai tendo ali o controle do Mar Vermelho. Isso não impede determinados comércios para o Mediterrâneo, mas evidentemente que isso vai encarecendo, tá, esse comércio. E enfim, né, o grande medo ali era que o Império Otomano tivesse todo o controle desse Mar da Arábia, né, ou mesmo do Oceano Índico como um todo, tá? Ou pelo menos parte dele. Então havia esse receio, havia esse medo, certo? Então, enfim, aqui a gente conseguiu compreender como foi possível essa presença portuguesa nessa importante cidade comercial, tá, de Hormuz, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Enfim, isso é importante, queridos, a gente poder compreender como os portugueses, para estabelecer determinada presença em determinado lugar, às vezes eles tinham que ter, né, acordos com determinados impérios. Por exemplo, quando os persas, né, quando a dinastia Sefávida consolida a sua configuração geográfica, ou seja, quando não há mais o receio da expansão do Império Otomano para o Império Persa, é quando o Império Sefávida se volta para o Golfo Pérsico, como tinha deixado, não é meio de lado, mas tinha deixado em segundo plano. Tá? Quando o Império Sefávida volta para o Golfo Pérsico, é exatamente quando os portugueses vão se enfraquecer a sua presença ali em Hormuz, porque não era interessante ao Império Sefávida apenas estabelecer relação comercial com os portugueses, mas também com outros reinos da Europa que começavam a marcar a sua presença ali no Oceano Índico. Estamos aí já falando do século XVII, como por exemplo os holandeses,
os ingleses, enfim. Então, aos pouquinhos vai se enfraquecendo a presença portuguesa ali naquela região. O que mostra que os portugueses, né, apesar até de terem tido essa presença em Hormuz e ter sido importante na constituição do Estado, no Estado português da Índia, isso não significou que os portugueses tiveram controle, né, ali total desse comércio que passava pelo Golfo Pérsico. Tá? Enfim, então são coisas que nós precisamos também compreender. Tá certo? Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui nós vamos agora começar a falar, tá? Começar a falar ali de Malaca. Malaca que aqui, como vocês, como eu já indiquei para vocês, foi conquistado pelos portugueses em 1511, tá? Malaca, né, no momento da chegada dos portugueses, havia ali pelo menos 4 comunidades de comércio importantes na região, que todas se enfraqueceram após a chegada dos portugueses, tá? Malaca até hoje é uma região de influência portuguesa, cultural, política, até na língua, tá? Na região ali da Malásia. E Malaca foi muito importante para a constituição dos portugueses, para a expansão dos portugueses em direção ao Extremo Oriente, tá? Ou seja, em direção à China e o Japão. Então Malaca foi muito importante também para isso. Sem falar que do ponto de vista comercial, Malaca também era uma região importante, tá? Da qual passavam algumas redes mercantis, enfim, que eram importantes ali já muito antes da chegada dos portugueses, tá? Então, essa região aqui de Malaca também foi uma região muito desejosa, muito importante também para o estabelecimento do comércio dos portugueses nessa região. Então, vocês estão vendo aí no mapa, tá? Situado aí na Malásia. Ali fala Malaca, o Estreito de Malaca, tá? E vejam aqui nesse mapa também, Malaca, né, a região ali da Malásia, está, né, voltada para o Mar da China Meridional, tá? Para o Mar da China Meridional, onde os portugueses também vão estabelecendo redes mercantis, se adaptando a outras redes mercantis existentes, de repente subvertendo algumas outras, tá? E até se constituir ali em Macau, tá? Uma cidade importantíssima desse estado português da Índia. Tá certo? Então, enfim. Então aqui, né, até esse momento, nós vimos alguns elementos importantíssimos dessa constituição do Estado português da Índia. Tá? E a gente conseguiu perceber o seguinte, tá? Há, nesse Oceano Índico, várias redes mercantis pré-existentes à chegada dos portugueses. Redes mercantis muito bem consolidadas, muito bem estruturadas, tá? Que comerciantes muçulmanos tinham uma certa prevalência. Essa é a primeira questão. Segunda, há a presença de impérios, verdadeiros impérios, tá? Importantíssimos nesse contexto, como o Império Sefávida, o Império Persa, né? Os turcos otomanos, o Império Mogol, tá? Sem falar no Extremo Oriente do Império da China. Que, como vimos, já estabelecia relações comerciais antes da chegada dos portugueses com a África Oriental. É bem verdade que antes da chegada dos portugueses, esse estabelecimento, essa rede comercial já havia, ao que parece, enfraquecido um pouco com a costa da África Oriental. Tá? Ou seja, nós estamos diante de comunidades bem estabelecidas, de comunidades muito bem estruturadas, que a gente precisa dar conta para estudar esse assunto. Tá? Ou seja, ao falarmos de Estado português na Índia, não estamos falando
tá? De um Estado centralizado, de um Estado unificado. Mas falar em Estado português da Índia é falar da constituição de redes mercantis que se constituíram, que se estruturaram no Oceano Índico. Tá? Então, esse é um ponto importante para a gente poder compreender. Vejamos ali o que está no quadro. Tá? Vejamos ali o que está no slide, perdão. Isso daí é uma pequena parte de um textozinho que eu traduzi de um grande historiador indiano, né? Um texto em inglês, é um grande historiador indiano chamado Subramanian, tá? Em que ele sintetiza, tá? Alguns pontos importantes que nós precisamos levar em consideração para compreender essas realidades. Vamos lá. Por outro lado, um dos propósitos desse capítulo era um capítulo que discutia essas questões que nós estamos falando aqui. Um dos propósitos desse capítulo foi argumentar que os observadores contemporâneos muitas vezes não entendiam bem as questões. Devido à sua miopia, falta de informação ou restrições impostas por seus antolhos ideológicos. No entanto, seria presunçoso para o historiador assumir uma posição de onisciência em relação ao contemporâneo escritor. Algumas coisas sobre o Oceano Índico do início do século XVI, certamente nunca saberemos ou mal podemos vislumbrar. Isto é, porque pelo menos uma parte da história global que escolhemos escrever pode somente ser escrito no modo subjuntivo. Então isso daqui é um recado para o historiador, diz o seguinte, a gente sabe muita coisa, mas tem muita coisa que a gente não sabe ainda do Oceano Índico. Há muita coisa ainda a ser estudada. Nós precisamos ainda compreender melhor, do ponto de vista da história global, nós precisamos compreender melhor ainda essa história da relação dessas comunidades mercantis no Oceano Índico, desses impérios, desses reinos com os portugueses e quem sabe até mesmo com o Brasil. Tá? Então falar no modo subjuntivo é falar sempre no sentido de quase num sentido muitas vezes hipotético. Tá? E que muitas vezes alguns observadores da época poderiam ver algumas coisas de uma forma que a gente sabe hoje que é equivocada. E um historiador hoje na atualidade, ele não pode pegar, por exemplo, um cronista dessa época e achar que aquilo que o cronista escreveu é exatamente da forma como aconteceu. Não, o cronista traz, na sua realidade, o cronista traz uma visão que a gente precisa, muitas vezes, entender por que um cronista disse isso e não assado. Tá? É o que fala ali no texto dos antolhos ideológicos. Ou seja, essa história da presença portuguesa no Oceano Índico é uma história por se fazer. É uma história por se fazer, é uma história cheia de buracos, cheia de fraturas, que novos historiadores vão ainda preencher. Nós precisamos de historiadores brasileiros que estudem melhor esse assunto, tá? Que desenvolvam melhor, tá, um estudo acerca desse assunto. Na próxima aula, tá, nós vamos fazer uma discussão primeiro a partir de um fragmento, de um finalzinho de um texto de um importante estudioso que estudou a presença portuguesa na Índia, tá? E também de um capítulo que eu escrevi, que saiu num livro acerca desse assunto, ou seja, acerca da presença do Estado da Índia, da presença portuguesa no Oceano Índico, ou seja, a constituição desse Estado português da Índia. Tá certo? Então, a partir desses textos, nós vamos poder aprofundar alguns pontos importantes que a gente precisa trazer aqui para a aula. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.